Ok. E aí, galerinha, tudo bem? Voltando então com o nosso segundo episódio do Café com Crime. Que bom que vocês estão aqui. Sinal que não espantei ninguém falando merda no episódio passado. E, muito importante, que vocês ficaram curiosos para saber um pouquinho mais sobre o crime do Castelinho da Rua Apa. Cara, esse crime tem um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo mesmo. Tem drama, tem suspense, tem coisa paranormal, tem a polícia sendo incompetente também, tem os jornalistas cagando tudo também. Meu, não sei como isso aqui não virou filme de Hollywood ainda. Aliás, fica a dica, vamos produzir um filme, galera. Quem quer, manda inbox, chama no Whats, é nóis. Mas vamos lá. Antes de, pular diretamente para um crime, como foi a semana de vocês? Conta um pouquinho pra nós. Eu tô aqui nessa maravilhosa noite, tomando minha aguinha. Cara, eu vou acertar a bebida um dia. Eu juro. Eu sei que é café com crime, mas é que, são 11 horas da noite, tô aqui gravando isso, não dava pra tomar um café. Mas hoje eu tô tomando água, o episódio passado era um vinho, mas eu juro, o dia que eu tomar um café, vai ser tão bom que eu vou fazer uma puta propaganda e falar aqui, nossa, tô aqui com meu café Pelé, entendeu? Meu três corações, né? Credo. Ou aqui com o meu Dolce Gusto da Nespresso. E aí vai ter, assim, 1 milhão de oportunidades pra galera do mundo aí do café vir fazer propaganda aqui. E aí eu vou ficar rica, eu vou ficar milionária. Porque é assim, né? É assim que ganha dinheiro com isso. Me falaram, ouvi dizer. Mas enfim, vamos lá. A nossa aguinha de todos os dias pra ficar bem hidratada. Vamos então começar. Esse crime, como eu falei, ele é muito legal. E eu curti muito porque, como o outro crime, ele também aconteceu aqui na cidade de São Paulo, que é onde eu moro. Foi na Rua Apa, que se eu não me engano é no centro de São Paulo, e foi na década de 30. E teve uma coisa que eu aprendi com essa pesquisa toda que eu fiz, é que pra mim, uma paulistana da década de 90, é muito difícil imaginar uma São Paulo que é calma, que é segura, que tá em progresso, né? E era assim na década de 30. Era assim. Era uma época em que essa cidade grande, que era grande pra eles, contava com um pouquinho mais de 1 milhão de habitantes. Gente, eu juro, assim, que eu devo cruzar 1 milhão de pessoas só saindo da produtora onde eu trabalho e indo pro almoço, que é na rua do lado. É muita gente, é muita trombada. É tipo, vocês já jogaram aquele joguinho da galinha que tem que cruzar a rua? Sabe, do computador? Era um joguinho muito idiota, mas era muito legal. Você tinha que cruzar a rua e você tinha que ir, tipo, passando pelos carros assim, e os carros iam vindo, e você tinha que ir pra frente e pra trás pra tentar chegar do outro lado sem morrer. Eu me sinto assim indo pro trabalho, só que com pessoas em vez de carro, tá ligado? De tanta gente que é. Então é muito difícil imaginar uma São Paulo com um pouquinho mais de 1 milhão de habitantes, sabe? Naquela época, na verdade, isso tudo aqui que eu vou contar aconteceu em 1937, se eu não me engano. Naquela época era possível presenciar o glamour da Vamos de novo. Naquela época era possível presenciar o glamour da aristocracia paulista lá na residência da família Reis. Ela ficava na esquina da Avenida São João com a Rua Apa. E a mansão dessa família era o símbolo do status da cidade, onde ocorriam muitas festas, muitos eventos para a alta sociedade paulistana. Era uma residência, na verdade, que era um pequeno castelo, que foi construído em 1912, tá? Esse castelo foi um presente que o professor e doutor Virgílio César dos Reis deu para sua amada esposa Maria Cândida Guimarães dos Reis, que era mais conhecida como Candinha. Meu, imagina só, naquela época, você ganhar de presente do maridão um castelo em estilo medieval, projetado por um arquiteto francês, com vários elementos europeus. Aliás, não é só naquela época, mas até hoje, isso é uma baita de uma ostentação. Você tem que estar cagando dinheiro e, nossa. Mas enfim, só para vocês entenderem como esse castelinho significava cara da riqueza lá na cidade, na época, ele já contava com eletricidade, meus caros amigos. Pra nós aqui, século XXI, tal, parece besteira, já que quase 100% das casas têm iluminação elétrica. Mas voltando no tempo, lá para os anos 60, não tô nem falando da década de 30, anos 60. O número de casas com eletricidade cai para 38%. Tá? Então já era coisa de gente do alto nível. Então pensa lá num castelo construído em 1912 já ter eletricidade. Mano, não preciso nem falar que é coisa de quem pode e de quem pode muito, né? Então esse é o nosso contexto da família Reis. Além do castelinho, o seu Virgílio, que é o dono da porra toda, ele tinha, junto com os 2 filhos advogados, o Álvaro e o Armando,
eles tinham outros imóveis e negócios pela cidade. E um dos mais famosos e mais tradicionais era o Cine Broadway de São Paulo. Muito legal. Aliás, abrindo um parênteses, eu sempre gostei muito de cinema, né? E uma das coisas que eu mais gostei, assim, que eu me identifiquei muito quando eu morei em Los Angeles, é o fato de que tem vários cineminhas de rua, assim, pequenos, sabe? Só uma tela, 30 cadeiras, uma coisa bem antiga, parecendo mais um teatro do que um cinema. E tem vários, assim, pela rua. E era muito legal, era muito bonitinho. E aqui em São Paulo a gente, Cinemark, Kinoplex, né? Mais dentro de shopping, essas coisas assim. E aí eu fico imaginando esse Cine Broadway na rua, como se fosse um teatro, assim, um palco com a telona e tal. Devia ser aquele puta sucesso. Meu, muito legal, né? Ter um cinema. É isso, gente. Fechando parênteses, voltando pra história. Eles tinham vários imóveis no centro, algumas casas no litoral e esse castelinho. Os irmãos Reis, eles viviam uma vida de luxo, né? Óbvio. Já deu pra perceber. Principalmente o Álvaro, que era o irmão mais velho. E ele ficou muito conhecido na época como um verdadeiro playboy. Ele foi um dos primeiros homens a ter uma moto em São Paulo. Era uma Indian, pra quem curte moto, bonitona. E dizem que ele adorava sair empinando a moto pela rua, apostar corrida, tirar uns rachas. Ele era aquele cara que se acha. Aliás, né, além dele ser advogado, pessoa muito eclética, né? Ele era advogado e também ele era um esportista. E a sua especialidade, alguém adivinha? Vou dar 3 segundos, hein? 3, 2, 1. A especialidade dele era a patinação. Muito da hora, gente. Um advogado que anda com uma Indian, posta corrida, empina moto e faz patinação artística, sabe? Muito fofo. Aliás, ele recebeu o título de campeão da França em várias provas de velocidade de patinação. Chegando até ele ser, na época, um recordista mundial em patins. Achei muito legal isso. A pessoa tem várias facetas, né? Adoro gente assim. E, é claro, né? Ele era um playboyzinho, então ele estava sempre nas festas de elite, que normalmente eram no próprio castelinho dele, e sempre rodeado por mulheres, né? O cara era um garanhão. Já do outro lado, o Armando, que era o caçula da família, ele também era advogado, formado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E, ao contrário do Álvaro, né, o irmão mais velho, ele era uma pessoa muito discreta, uma pessoa mais quieta, né? Ele não era muito afeito a badalações. Nossa, eu escrevi isso, afeito a badalações. Ele não gostava muito de balada ou de festa, né, lá da alta sociedade paulista. Participava porque era parte da família ali, na casa dele, mas ele era mais na dele. Quando o pai deles, né, o seu Virgílio, ele faleceu em 1934, foi muito natural para os irmãos cuidarem juntos dos negócios da família. Enquanto o Armando se dava bem com as finanças, o Álvaro, ele parecia se focar mais nas viagens e em novos empreendimentos que ele poderia trazer para a família. E no meio de tudo isso, tem a mãe deles, que é a Dona Candinha. Ela se tornou uma viúva muito religiosa e ajudava os filhos quando era necessário nos negócios. E aquelas grandes festas que aconteciam no castelinho, elas meio que acabaram, né? A Candinha decidiu que os eventos seriam mais íntimos, com apenas alguns convidados próximos, e acabou acabando com aquela fase de grande badalação no castelinho. Mas mesmo assim, parecia que a família Reis tocava a vida com o glamour de sempre e um apoiava o outro e parecia tudo muito lindo. E como a gente sabe, esse é o cenário perfeito para acontecer desgraça. Que a gente sempre vê, tá tudo perfeito, bum, bomba. E é isso que aconteceu aqui. Foi nesse cenário de grande riqueza e de tranquilidade que aconteceu um dos crimes mais chocantes e até hoje misteriosos da história de São Paulo. Foi na noite de 12 de maio de 1937, o castelinho da Rua APA, ele deixou de ser um símbolo de status social e se tornou o cenário de um triplo homicídio que acabou com a família Reis. Tá todo mundo tomando seu café? Estão preparados? Porque eu só tô começando. Vamos lá. Uma das coisas que mais me chocou ao pesquisar sobre o que aconteceu aquela noite foram os jornais. Pela popularidade da família e a improbabilidade desse crime, porque, né, que absurdo, uma família que está tão bem, que é tão rica, passar por isso, a história estampou as capas na manhã seguinte, assim, bum, já tava lá, com chamadas do tipo sangue e mistério. Mano, era mistério com Y, gente. A gente tá falando da década de 30, a gramática era, ó... maravilhosa, Mistério com Y. Um outro título também era Drama num Lar, Cena de Sangue no Interior do Palacete, a tragédia que emocionou a cidade. E foi com essas manchetes que também vieram as fotos.
Cara, tinha foto dos corpos lá, da dona Candinha, do Álvaro e do Armando, no chão. É realmente chocante. Dá pra ver o Armando com os olhos abertos ainda, o sangue na camisa. A dona Candinha, que já era uma idosa, na verdade, ela tinha 73 anos, jogada no chão ali do próprio castelo dela. Sei lá, hoje eu tenho certeza que seria uma imagem censurada, né? Mas em 1937 foi liberada para o público. Outra coisa que foi liberada para o público, que é a coisa mais absurda, foi a cena do crime. Os jornalistas, vizinhos e qualquer um que quisesse tinha acesso ao castelinho logo após o crime ocorrer. A polícia tirou algumas fotos, olhou os corpos e liberou o local, assim, tipo, beleza, gente, falou, fechou, tudo feito. É muito absurdo. Aliás, essa investigação inteira foi tremendamente mal conduzida e mal apurada. E foi algo que levou um dos maiores crimes da época a se tornar um mistério até hoje, né? Quando eu tava pesquisando sobre isso, eu não lembro quem, mas um oficial de justiça afirmou: não existem crimes perfeitos, mas sim investigações mal feitas. Eu concordo 100% com isso. Muito real. Mas, então vamos lá, começar do começo. Eu já apresentei as vítimas pra vocês, né? É a dona Candinha, que é a viúva de 73 anos. O Álvaro, que é um primogênito playboy que tinha 45 anos na época. E Armando, que é o caçula quieto de 43 anos. A causa da morte dos três: tiros. Vários tiros. Lembrei daquela música do tiro. Que tiro foi esse? Nossa, bad. Enfim. A dona Candinha foi encontrada com 4 tiros no corpo, sendo um nas costas, tá? Então, 3 na frente, 1 nas costas. O Álvaro tinha 2 tiros, isso é bizarro, 2 tiros no coração, hein? Mentalizou? 2 tiros no coração, o Álvaro. O Armando tinha 1 na cabeça. Captaram? Agora, olha só. O que foi dito pela polícia inicialmente e foi publicado em todos os jornais foi que, na verdade, ocorreram 2 assassinatos e 1 suicídio. Com base na pouca informação que eu dei pra vocês até agora, quem você acha que se suicidou? Quem? Quem, gente? O Armando, né? Ele tinha 1 tiro na cabeça. Não faz sentido? Mas não. A polícia afirma que Álvaro matou o irmão caçula e a mãe e depois se suicidou dando 2 tiros no próprio coração. Cara, sério, eu queria muito saber que tipo de superpoder ele tinha pra conseguir atirar no próprio peito 2 vezes. É muito estranho, né? Eu tô com a mão aqui no meu peito, em forma de arminha. Pum! Mano, você vai cair pra trás, e você vai sentir uma dor tão grande, e essa arma provavelmente vai nem mais estar perto do seu corpo, vai voar pra algum lugar de tanta dor que você sentiu, que você só vai querer agarrar o seu peito nessa hora e a arma vai cair. Como é que você deu outro tiro? Isso não consigo entender. Se alguém entender, por favor, me explica. Os médicos legistas, eles também acharam muito estranho essa conclusão que a polícia chegou e não concordaram com a versão da polícia. Aliás, no Jornal da Gazeta foi publicado o seguinte, entre aspas: a tragédia que emocionou a cidade. Numa lucta medonha, os irmãos Álvaro e Armando César dos Reis tiveram morte trágica. Alcançada pelos disparos, morreu a progenitora dos conhecidos moços. A polícia no local, um ponto dúbio que a técnica vai esclarecer. Quem é o criminoso suicida? Fecha aspas. Primeiro que o português disso é absurdo. Enfim, a técnica que eles se referem aqui são os legistas, tá? Então, o que eles estão falando? Que a polícia e a técnica, os legistas, estão com um ponto de dúvida que eles precisam esclarecer. Eles afirmaram que o autor dos disparos teria sido Armando, o irmão mais novo, né? Pois havia pólvora nas mãos dele. Os legistas afirmaram isso, tá? E se você der uma olhada nas fotos que estamparam as capas de jornais da época, você também vai perceber um outro detalhe, mas bem estranho. O fato dos corpos terem sido encontrados lado a lado, bonitinhos, deitadinhos em paralelo ao Armando e Álvaro. Aliás, o Álvaro até tá com as mãos por cima da barriga, que não é uma posição típica de quem dispara contra um alvo e depois se mata. Muito difícil você cair exatamente em paralelo, numa pose bonitinha ali pra foto, sabe? Muito estranho e as coisas não param por aqui. Na cena do crime, eles também encontraram uma arma 9mm. Meu, eu tô falando isso como se eu entendesse, né? Tipo, eu não sei, 9mm, não sei a diferença. Mas enfim, a gente faz de conta que entende, né? Uma 9mm. Ela estava bonitamente colocada bem no meio entre os 2 corpos, entre os 2 irmãos.
Mas as balas retiradas do corpo da dona Candinha, da mãe deles, era de outro calibre. Então, quer dizer, tinha 2 armas de calibres diferentes. É isso que significa quando tem um calibre diferente, né? Então, tinham 2 armas e só foi encontrada uma. E essa uma arma que foi encontrada, que estava entre os corpos, ela pertencia ao Álvaro. Fato que fazia a polícia achar que ele tinha cometido o crime. Outro fato interessante que ocorreu durante a investigação foi a perda... Olha, eu falei que era mal feita a investigação, né? Mas olha isso, é muito surreal. Foi a perda de todas as fotos tiradas pela polícia. Na época, as imagens, elas eram feitas em placas de vidro. Aliás, eu tentei pesquisar um pouco sobre isso, porque eu gosto dessa coisa de revelação, de foto e tudo mais. Outro fato interessante que ocorreu durante a investigação foi a perda de todas as fotos tiradas pela polícia. Gente, eu falei que a investigação foi mal conduzida, e isso, sério, parece coisa de filme. Na época, as imagens eram feitas em placas de vidro, que, aliás, é um outro fato que eu não conhecia, né? Eu gosto muito dessa coisa de revelação de foto, imagens e tal, e eu não sabia que antes era feito em vidro, né? E olha isso, a perua da polícia que levou as fotos do crime para revelação acabou sofrendo um acidente no meio do caminho e quebrou todos os vidros, todas as fotos, que eram basicamente as únicas provas que eles tinham. Foi tudo perdido. As únicas imagens que restaram foram as dos jornalistas da época, né? Que eu falei, entraram lá logo depois do crime, já tiraram um monte de foto, mexeram em tudo. Aquela coisa bonita. Se você analisar as fotos dos jornalistas, né? Se você pegar os jornais da época, daquela época, vocês vão ver que as fotos são diferentes, os corpos estão mexidos em lugares, em posições estranhas. Tem uma foto que a Candinha tá deitada com as costas no chão, tem outra foto que ela tá virada de lado. Então, assim, como é que você vai julgar uma cena de um crime dessa forma, sabe? Muito difícil. Eu odeio falar mal dos jornalistas nessas histórias, mas normalmente, quando a gente tá falando sobre histórias de crime, né, crimes reais, os jornalistas atrapalham demais, muito. Tudo bem, eles ajudam a divulgar e tudo mais, quem tem informação acaba vendo ali a história num jornal e vem e comenta e fala e vira uma testemunha, mas, mano, tem uns assim que são muito sem noção, que distorce, que manipula, que mexe em evidência, sabe? E eu não gosto, porque, né, eu sou jornalista, mas a gente dá uns trabalhos, viu? Pras polícia. Mas, enfim, com os jornalistas de 1937 sem saber o que reportar sobre o caso, com os legistas discordando da polícia, com a falta de testemunha e também de evidência, esse caso se tornou muito difícil de solucionar. Portanto, né, imagina-se que seria um caso aberto até hoje, né? Não tem prova, tá tudo errado, vamos deixar em aberto. Mas não. Como tudo nesse caso não é o que deveria ser, o caso foi encerrado 1 ano depois pela polícia. É isso mesmo, 1 aninho depois que o crime aconteceu, no inquérito final, eles afirmaram que Álvaro, o irmão mais velho, era o culpado, e o caso foi encerrado. Então eles mantiveram a teoria do começo, que o Álvaro deu 2 tiros no peito para se matar. Ridículo. Mas vamos lá, por que eles chegaram a essa conclusão? Qual foi a motivação? A polícia acreditava ter a resposta. Na verdade, eles acreditavam que eles tinham a motivação e, por isso, fizeram com que as provas se encaixassem nisso, mesmo não encaixando. A razão seria a discordância entre os irmãos quanto ao destino do dinheiro da família. Como de praxe, o Álvaro tinha viajado para a França a fim de patinar e percebeu que os novos ringues... É ringues ou ringues? Não sei. Os negócio de patinação no gelo, estavam fazendo muito sucesso na Europa. E aí, ao voltar, ele queria unir a sua paixão com os negócios da família. Então, ele deu a ideia de um novo empreendimento, que já tinha até nome: Palácio do Gelo. Aliás, é bem legal esse nome. Eu iria num lugar chamado Palácio do Gelo. Álvaro queria construir esse ringue de patinação, onde a família tinha o Cine Broadway na época. Mas o irmão, o Armando, não concordava com a ideia e também a mãe dele também não, a Candinha. Eles queriam manter a tradição, queriam manter o cinema, era uma renda estável e não precisava mexer nisso. Por causa dessa discordância, o Álvaro ele andava meio esquentado e nervoso. Diz a lenda que ele estava brigando muito com o irmão e com a mãe, até mesmo em público, né? Um dos delegados do caso na época, que era o Dr. Durval de Vilalva, ele diz que ficou sabendo que Armando pensava em submeter o irmão Álvaro a um exame psiquiátrico para ver se ele possuía algum distúrbio mental. A gente não sabe de onde veio isso, se é verdade, se não é, mas foi o que a polícia afirmou na época, né? Outra evidência que levou a polícia a acreditar que a motivação do crime foi por dinheiro foi uma nota promissória encontrada no castelinho, assinada por Álvaro.
Pros novinhos aí que nem eu, que não sabe o que é nota promissória, eu tive que perguntar isso pra minha mãe, aliás. Ela é uma promessa de pagamento. Então, por exemplo, alguém te emprestou dinheiro, um agiota, o devedor, no caso você, recebia essa nota e você tinha que realizar o pagamento dessa nota. Cara, eu acho isso muito bizarro. Eu nunca emprestaria dinheiro pra ninguém e dar uma nota, tipo, beleza, vai lá, você tem que pagar isso aqui depois. Você não vai, é papel. Tipo, não vale nada. Tipo, é a mesma coisa de cheque, meu. Eu nunca entendi como cheque funciona. Porque a pessoa vai lá, escreve um número no cheque, assina e te dá. E se ela não tiver esse dinheiro, ela vai te pagar como? É muito bizarro, né? Por isso que eu acho que as pessoas não usam mais. Ou usam, não sei. Hoje em dia, nem no banco eu vou, só aplicativo. Mas, enfim. Ou seja, o Álvaro tinha pedido dinheiro emprestado, que é um sinal que a vida financeira dele não estava muito legal. E não estava tão bem quanto todo mundo achava e todo mundo acreditava. E tem outra coisa que piora ainda mais a situação para ele. As notas haviam sido adulteradas. Tinha um 0 a mais no final. Ou seja, uma dívida de 5 mil, por exemplo, virou uma dívida de 50 mil. Sério, pesado. Então, acredita-se que Álvaro buscou a ajuda dos sócios para poder construir o Palácio de Gelo, mas os sócios ou o dono dessa nota, na verdade, nunca foram identificados e nem a pessoa que adulterou. E por isso, por ele querer tanto esse empreendimento, ele acabou se endividando e cometeu o crime por dinheiro. Mas, sem muitas provas, ao final do inquérito policial, o delegado responsável apontou Álvaro Reis como autor do duplo homicídio, seguido de suicídio. Além dos fatores que eu acabei de citar, parte da base dessa conclusão é que Álvaro sempre foi o filho mais irresponsável da família, né? Ele era amante da vida noturna, era conhecido na sociedade paulistana como playboy excêntrico, gostava de se exibir com as belas mulheres, de fazer malabarismo com as motos. E por causa desse histórico dele e desse descontrole emocional e financeiro que dizem que ele estava tendo, puta merda, enfim... Entendeu, né? A investigação concluiu que foi o Álvaro Reis o autor da tragédia no castelinho da Rua Apa. But, haviam pessoas que discordavam veemente do desfecho do caso. Entre essas pessoas está Maria Cândida Cunha Bueno. Ela era conhecida como Baby. Baby? Muito fofo esse nome. Baby era a namorada do Álvaro na época e ela jurou pela inocência dele até morrer aos 97 anos, em 1988. Ela era tão apaixonada por Álvaro e acreditava tanto na inocência dele que não estava disposta a deixar a memória dele morrer. Principalmente não deixar a memória dele ser manchada por ser um assassino. Por isso, ela visitava o cemitério da Consolação, que é onde foi enterrado os corpos, todo dia 12 de cada mês, que foi o dia da morte, levando flores para ele. A Baby, ela sempre afirmou que Armando, o irmão mais novo, era o verdadeiro assassino. E não é só Baby que tem uma teoria diferente da polícia, não. Em 2015, a sobrinha bisneta de Candinha, eu tive que montar uma árvore genealógica para conseguir imaginar onde que essa moça se enquadra. Mas no caso, ela é bisneta da irmã da Candinha. Entendeu? Algo assim. Essa moça, que se chama Leda de Castro Kiel, lançou um livro chamado O Crime do Castelinho, Mitos e Verdades, onde ela tenta inocentar a família dela pelo assassinato. E por família, eu quero dizer que ela não acha que Armando é culpado, ela não acha que Álvaro é culpado e nem que Candinha é culpada. De acordo com ela, o assassinato teria sido cometido por uma quarta pessoa, um assassinato de fora. No livro, que eu acabei não lendo completo, né? Eu dei uma olhada, vi algumas partes, li algumas entrevistas. Mas, para quem quiser ler, tá aí. Chama Crime do Castelinho, Mitos e Verdades. A Leda, ela apresenta alguns fatos. Nenhum dos irmãos morava no castelinho. Isso a gente aprende no livro, não achei em outro lugar. Ali na residência, era apenas a Candinha que morava e 3 empregadas que trabalhavam para ela. Os irmãos, eles moravam em outro lugar. Na real, o Álvaro morava com a Baby, a namorada dele, e o Armando tinha casa própria. O castelo da Rua Apa, ele funcionava apenas como escritório de advocacia da família. O crime, ele ocorreu às 9 horas da noite. O que os irmãos estavam fazendo lá, então? Estavam às 9 horas da noite lá na casa da mãe? Na verdade, na noite do assassinato, o Álvaro estava na casa de Baby quando ele recebeu um telefonema informando que havia um problema que tinha que ser solucionado urgentemente lá no escritório, no Castelinho. E por isso ele deixou a casa, deixou o Baby e foi para lá. Então, será que ele foi manipulado até o local onde ele seria morto? Pelo que eu li, a polícia até chegou a investigar esse telefonema, mas acabou permanecendo um mistério até hoje.
Ninguém sabe quem ligou, por que ele foi pra lá, o que tinha de urgente. Outro ponto analisado no livro é o fato de haver sangue da mãe na roupa dos dois, né, do Armando e do Álvaro. Então, seria como se ela tivesse passado no meio dos dois quando levou os tiros. Como foram vários tiros, foram cerca de 11 tiros para acertá-la, havia vários buracos de bala na parede do castelo, em alguns móveis quebrados, né, que comprovam que foram 11 tiros. O sangue da Dona Candinha na roupa dos irmãos vai contra a teoria de que Álvaro ou Armando teriam sido assassinato, né, pois mostra que os irmãos estavam lado a lado durante esses disparos, e não um de frente para o outro se confrontando, como foi a teoria da polícia. Mas se não foi um desentendimento da família que causou a morte de todos, então o que foi? Essa é a parte que eu mais gosto, a parte da motivação do crime. É a parte mais fascinante, você entender por que alguém faria algo assim, né? A psicologia por trás de tudo é uma coisa que me atrai muito a essas histórias de crimes. Então, se não é por ambição, se não é por raiva, se não é por ódio, se não é por traição, não que nada disso justifique um crime, tá? Mas são motivações que a gente vê muito comumente num crime. Então, por quê, né? Por quê? A Leda explica isso no livro, ao constatar que 2 dias depois da morte da família Reis, a polícia confiscou os bens de toda a família. Para a autora, isso aí foi rápido demais. 2 dias e já tá tudo confiscado? Estranho. Embora não houvessem herdeiros diretos, né, porque nem Álvaro nem Armando possuíam filhos, haviam sobrinhos da Dona Candinha que poderiam herdar o castelo e o dinheiro da família. Mas estranhamente, como tudo nesse caso, Getúlio Vargas, que era então o presidente, ele promulgou uma lei que impossibilitava parentes de 2º ou 3º grau de herdarem o castelo e os bens da falecida família. Tudo bem que aqui a gente já dá um salto muito... assim, na minha mente é uma coisa muito longe, começar a envolver o governo no meio desse assassinato, mas com certeza adiciona mais algumas camadas. Com essa lei do Getúlio Vargas, o imóvel foi repassado para o governo federal. Em 1947, que foram 8 anos depois do crime, essa lei foi revogada, o que deveria ter mandado os bens de volta para a família. Mas... parentes de Dona Candinha e dos irmãos Armando e Álvaro, eles jamais conseguiram retomar o que teoricamente pertencia a eles. E tudo acabou ficando na mão do governo mesmo. O advogado da família entrou com processos, com muitas coisas para conseguir tentar pegar isso de volta, mas depois da morte do último sobrinho da Candinha, em 1978, esses processos acabaram sumindo e o castelinho acabou virando um patrimônio público. Então, essa é a teoria da sobrinha bisneta, a autora do livro, que chega a insinuar que o assassinato de sua família tenha sido encomendado por questões políticas e financeiras. Mas, como eu disse, né? Estranho, é um salto meio grande, mas será que é, né? A gente vê tantas coisas absurdas acontecendo hoje em dia que nem não dá pra saber. Mas e aí? Afinal, quem é o assassino? Trata-se de um crime de família, da família direta, uma discussão entre irmãos? Talvez dos sobrinhos herdeiros que queriam sua herança naquele momento, talvez olhavam com inveja o que a Candinha tinha. Será que foi um crime com envolvimento do governo? Será? Ou talvez dos sócios de Álvaro que queriam aquele dinheiro emprestado lá, será que eles queriam aquilo de volta e acabaram cometendo esse crime? Que seria meio burrice, né? Porque eles não pegaram nada de volta. Enfim, o que aconteceu em 12 de maio de 1937, no castelinho da Rua Apa? Ninguém sabe. O mistério continua 80 anos depois. A última pessoa a falar abertamente do caso foi Baby, a namorada do Álvaro. Ela não queria deixar a história morrer e ela foi muito bem sucedida nisso, pois falamos dela até hoje. A Baby não se calou, ela não abandonou Álvaro e mesmo depois do falecimento dela, em 1988, ela deixou um testamento fazendo um pedido especial aos parentes dela, que eles continuassem colocando flores para Álvaro no cemitério da Consolação. Até hoje, um sobrinho paga uma floricultura para deixar flores no túmulo da família Reis todo o dia 12. Mas não é romântica demais essa mulher, gente? Essa Baby merece um prêmio de namorada do século, né? Muito legal o comprometimento dela com o Álvaro. E com a inocência do Álvaro. No começo do episódio, eu falei que tinha até umas pitadas de paranormal. Pois é, quando eu tava assistindo os vídeos, eu acabei assistindo uma entrevista que foi feita com a Maria Eulina. A Maria Eulina, ela que ocupa hoje o castelinho da Rua Apa. Ela é dona da ONG,
que ocupa ali. Se eu não me engano, tem a ver com moradores de ruas, eu não cheguei a olhar muito a fundo. Em uma das entrevistas que ela conta, ela fala de moradores de rua, de vizinhos e de pessoas que viveram no castelinho depois do crime, né? Eles dizem ter visto vultos, ter ouvido vozes, gritos de socorro, vindo de dentro do castelinho. Uma das pessoas que moraram lá e dizem ter escutado isso foi o comediante Anquito, sabe? Pois é, nem eu não faço ideia de quem seja esse cara, mas aparentemente é um comediante meio famoso, que diz ter escutado coisas, e a própria dona da ONG diz que também já escutou coisas. Mas depois, em todas as outras entrevistas, ela nega ter falado isso. Mas eu juro, eu vi o vídeo onde ela fala isso. Então ela meio que se contradiz aí, né? Não sei se na hora foi pra chamar mais atenção pro castelo e tal, mas não é só ela que diz que coisas paranormais acontecem ali. E vou deixar vocês com algumas curiosidades. Após 50 anos do abandono do castelinho, ele acabou sendo residência de muitos moradores de rua, era um lugar de sucata com muitos lixões, mas o castelinho ele foi restaurado e ele foi reaberto este ano. Calma, não é esse ano não, foi ano passado. Eu escrevi, olha, pra você ver, eu enrolei tanto, mas tanto pra gravar esse episódio, que na verdade eu escrevi isso em 2017 e só tô gravando em 2018. Então, na verdade, foi ano passado, em 2017 ele foi reaberto e ele é sede dessa ONG, né, da Maria Eulina, e ele é um patrimônio público. Legal? Curiosidade número 1. Curiosidade número 2. Vocês lembram que eu comentei que em uma das fotos do jornal dava pra ver que o Armando morreu de olhos abertos? Bom, eu fui pesquisar o que isso significa. E aparentemente, morrer de olhos abertos ocorre apenas quando a morte é súbita, como, por exemplo, em um ataque cardíaco. Ou, essa é a parte mais interessante, quando a vítima é pega de surpresa. Ou seja, pro Armando tá de olhos abertos quando morreu, ele foi pego de surpresa. Foi tipo, pum, morreu. Ele viu, já tava morto. Nem deu tempo de fechar o olho. O que seria muito estranho se ele estivesse no meio de uma discussão com o Álvaro. Estranho, né? Falei. Curiosidades. E a terceira curiosidade, que, meu Deus, essa curiosidade, eu tô curiosa por causa dessa curiosidade, entendeu? Existe uma oficial de justiça chamada Susan Yanice, algo assim. Ela investiga esse caso do Castelinho há 20 anos. E tem uma entrevista, que foi um documentário que fizeram sobre isso e chamaram ela pra falar, que ela afirma nessa entrevista saber quem matou, quem foi o mandante e o motivo. Mas ela se nega a dizer porque ela não tem como provar e não quer falar uma coisa que ela não pode provar. Menina do céu, Susan, amiga, se você estiver escutando esse podcast, né, porque com certeza você tá escutando, me liga e me fala, por favor, me fala quem é. Você não precisa me mostrar prova nenhuma, eu acredito em você, na sua palavra, e eu não conto pra ninguém. Apesar de eu ser uma jornalista, apesar de eu ter um podcast onde eu falo um monte de merda, eu juro que eu guardo esse segredo. Me liga e me conta. E essa foi a terceira e última curiosidade, gente. A curiosidade que me deixou curiosa e eu tenho certeza que deixou você também. Gostaram do crime da Rua APA? É incrível, porque eu moro em São Paulo desde que eu nasci, eu nunca tinha ouvido falar desse crime, e é uma coisinha tão perto, e além de ser um crime que chocou a cidade, que é um mistério até hoje, ele é um marco físico na cidade, né? Porque o castelinho lá que o seu Virgílio fez pra Candinha, ainda tá lá, ainda tá de pé, dá pra ir lá, entrar, visitar, sentir o clima, aquela energia que tem ali dentro, e eu tenho certeza que esse vai ser um ponto turístico que eu vou fazer aqui na cidade, quando eu sair pra passear. Com certeza eu vou passar por lá e relembrar essa história. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um Café com Crime. Também me conta o crime. Qual crime mais chocou você na cidade onde você mora? Também quero saber. Manda a história pra gente, que se for legal, a gente pesquisa, vai fundo e faz um episódio só sobre o crime que aconteceu aí na sua cidade. Esse foi o meu, da cidade de São Paulo. Beleza? E fica aqui mais um episódio. Até a próxima quarta. É nóis. Falou!